umas pausinhas aqui, é porque alguém está me pedindo para entrar e aí eu dou uma paradinha e tento permitir a entrada de todos, tá? Pessoal, então, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui na Web de Saúde da Criança. A gente até pede desculpa pela intercorrência que a gente está apresentando aqui agora, mas após 2 tentativas, não conseguimos gravar a web, então os que estão presentes conseguem acompanhar e depois a gente disponibiliza, então, os slides para os demais. Vez ou outra eu vou consultar aqui se está disponível ou não, mas continuo apresentando em disponibilidade, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Alguém puder dar um ok aí? Tá, joia. Vou compartilhar minha tela com vocês, então, para a gente poder correr a aula. O áudio está com um pouco de ruído, não sei por quê. Algum ruído que está interferindo? Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Sim, estamos ouvindo, mas realmente está como tipo uma microfonia. Tá. Não sei, de repente eu vou ver se tem algum microfone. Pior que eu não estou... Talvez algum microfone aberto de alguém também. Isso que eu pensei, mas eu não consigo visualizar, porque não foi eu que criei. Aqui também não estou conseguindo visualizar os que estão abertos aqui. Tá aparecendo a tela para vocês? Sim, está aparecendo. Tá, joia. Então, eu vou começar depois, se vocês repararem que o som que essa microfonia está atrapalhando, a gente vê o que pode ser, tá? Mas até agora não consegui. Perdão, a imagem para mim não está aparecendo. Para os demais estão? Para mim está aparecendo normal. Normal. Está normal. Tá. Então, pode ser que você tenha que atualizar. Acho que é a Tayane que falou, né? Pode ser que você tenha que atualizar, Tayane. Tá, joia. Eu vou sair e depois eu entro de novo, tá? Tá, joia. Para você está aparecendo em tela cheia ou não? Tá. Ó, como eu vou ter que ficar autorizando as pessoas a entrarem, eu não vou conseguir manter ele em tela cheia, senão eu não consigo permitir a entrada dos demais, tá? Mas vamos ver se vocês conseguem visualizar assim. Agora tá dando para ver direitinho, viu? Tá jóia, então. Então, pessoal, hoje a gente faz uma web sobre a saúde da criança no Brasil. É uma síntese do conteúdo que nós estudamos. E aí eu trago os principais pontos discutidos durante a disciplina. E a gente começa falando sobre algumas políticas e programas direcionados à saúde da criança para fazer uma contextualização inicial para a gente falar, né, das prioridades na atenção à saúde da criança. Então, a saúde da criança, ela começou a ter uma atenção mais formal em 1953, com uma política de proteção ao aleitamento materno. Em 1973, até coloco em destaque aqui o Programa Nacional de Imunização, que foi um marco. Começou bastante, com poucas vacinas no início, vacina da BCG, vacina da difteria, tétano, coqueluche, da poliomielite, e depois ele foi expandindo, né, ofertando outros imunobiológicos. Ao longo do tempo, esse calendário de vacinação ele foi aumentando as oportunidades de imunobiológicos que eram ofertados pelo SUS. Daí, em 1981, começou a se discutir sobre o alojamento conjunto e incentivo ao aleitamento materno. O propósito do alojamento conjunto era realmente incentivar o aleitamento materno, sobretudo para aquelas crianças que necessitavam de um tempo maior da presença da mãe. E hoje ele faz parte da rotina dos hospitais após o nascimento da criança.
Em 88, também um marco para a gente, a criação das creches, a regulamentação, e também o Banco de Leite Humano, que é o banco onde ele capta leite materno daquelas mães que têm uma produção superior para ofertar para aquelas que não conseguiram produzir. Um outro marco que nós tivemos, 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem para proteger, né, os direitos da criança e do adolescente. 1994, o Hospital Amigo da Criança, que é um hospital que ele evita a oferta de mamadeira, de bico, de chupeta, e realmente incentiva o aleitamento materno. No ano de 2000, começou-se a discutir sobre a humanização no pré-natal e nascimento. Então, um atendimento mais acolhedor, mais humanizado, mais tranquilo, tanto para a gestante como para o nascimento das crianças. E também, nesse ano, foi implementado o método canguru, que eu vou mostrar a figura para vocês, para aqueles que não conhecerem como é que ele funciona. Em 2001, a triagem neonatal, que é o teste do pezinho, detecta várias doenças graves que causam distúrbios neurológicos, mentais nas crianças. Em 2004, o Pacto Nacional da Mortalidade Materna Infantil. E em 2005, a caderneta da criança, que a gente disponibilizou para vocês durante a disciplina, que traz várias informações sobre a criança, e também a criação das brinquedotecas naqueles hospitais que têm pediatria, para permitir que a criança, além de ter os seus cuidados com a sua saúde, com a sua doença, ela também poderia ter o direito de brincar, de desenvolver naquele momento ali. Em 2001, só para reforçar aqui, também teve os maus tratos, começou-se a discutir, né, sobre os maus tratos contra as crianças. E aí, gente, aqui eu trago as principais políticas, tá? O avanço, a gente faz coloca elas aqui em ordem cronológica, mas aqui a gente traz as principais, né? Não seria possível falar sobre todas elas. Então, aqui na segunda imagem, a gente tem a mãe canguru, o método canguru. O que é esse método canguru? É o bebê poder permanecer em tempo integral junto com a mãe. É um método bastante direcionado para prematuros. Então, aqui a criança, ela recebe calor, ela recebe carinho, ela recebe conforto e, principalmente, o leite materno em livre demanda. Ela vai amamentar o horário que ela quiser, para que a mãe não fique separada do bebê. Todas as crianças podem fazer mãe canguru? Não. Aquela criança que precisa de ficar numa UTI neonatal, que precisa de um ventilador mecânico, uma criança que necessita de cuidados mais específicos, ela não tem essa possibilidade. Uma criança que, de repente, está usando sonda. Então, os prematuros que têm condições, né, as crianças que necessitam do método canguru e que têm condições de ficar nessa posição com a mãe, elas são autorizadas ainda dentro do hospital. Dando continuidade, em 2007, também extremamente importante para a gente, o programa Saúde na Escola foi implementado. Então, as parcerias entre saúde e educação, que tanto têm contribuído para a saúde da criança. E os programas foram avançando. Programa de incentivo à amamentação, alguns programas mais destinados a algumas regiões do país, então o plano de redução de mortalidade no Nordeste e na Amazônia Legal, chamado Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas, Plano da Primeira Infância, a Rede Cegonha, que é uma rede de atendimento telefônico que faz orientações de planejamento para gestantes. Teve também o Brasil Carinhoso para a superação da extrema pobreza na primeira infância, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, e hoje a política que nós temos vigente foi implementada em 2015, antes chamada de PAI-C, alterou-se o nome dela para PNAE-C, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa política passou por algumas atualizações em 2018. Em 2017, um programa chamado Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, que também foi uma atualização em 2017. Ele existe desde 1997. 20 anos depois ele foi atualizado. Em 2019, o programa Criança Feliz, com visitas domiciliares e estímulo ao desenvolvimento infantil. Então, aí falando dessa política vigente, agora, a gente falou de todos os avanços, de todas essas políticas que vêm acontecendo.
E esse PNAE-C, que é o programa que nós temos vigente, o objetivo dele é promover e proteger a saúde da criança e incentivar o aleitamento materno. Vocês vão ver que a gente vai falar de amamentação, de aleitamento materno durante toda a nossa disciplina. Tamanha a importância e a relevância do aleitamento materno para a criança e os impactos que ela causa durante toda a vida da pessoa. Então, essa política, ela presta atenção e cuidados integrais desde a gestação até os 9 anos de vida da criança, dando uma atenção diferenciada para aquelas populações mais vulneráveis, em busca da redução da morbimortalidade infantil, criando um ambiente facilitador à vida e condições dignas de existência e de desenvolvimento para a criança. Então, o Programa Nacional de Imunização, que a gente falou ali no início, ele foi criado em 1973, é um dos principais programas de imunização e que tem mais destaque no mundo. O Programa Nacional de Imunização, ele é modelo para muitos países. O nosso programa, ele funciona muito bem. Ele vem acontecendo essa expansão do calendário, então, no início, em 1973, poucas vacinas eram ofertadas. Hoje nós temos quase 20 tipos de imunobiológicos que protegem contra mais de 20 doenças, porque algumas vacinas, elas protegem contra mais de um tipo de doença. Doenças graves, como meningite, tétano, difteria, são contempladas nesse programa, com o objetivo de reduzir o adoecimento das crianças, a mortalidade infantil, de evitar a propagação das doenças, porque a vacina, ela protege quem toma e ela protege os que têm contato com quem toma, porque evita de propagar essas doenças. Reduz o absenteísmo escolar, então a criança que tem mais saúde, que está vacinada, ela tem condições de frequentar melhor a escola, ela não vai sofrer tanta hospitalização como uma que não está imunizada, ela não vai precisar ficar em casa com algumas doenças que ela possui o direito de ter a vacina. É preciso que a gente tenha noções básicas, né, das vacinas existentes, que foi o que a gente compartilhou com vocês, e de alguns eventos adversos, porque existem mães, existem profissionais que se preocupam, às vezes, com uma febre pós-vacinação, com uma dor no local, achando que pode ter sido feito algo de errado, alguma vacina foi feita de forma errada, e, na verdade, são eventos adversos mesmo da vacina. Uma vacina, às vezes, que causa febre, que causa dor no local, às vezes a criança fica mais prostradinha, com mal-estar, naqueles 2 primeiros dias interfere no apetite da criança, e isso tudo é esperado, né? A depender da vacina que a criança toma. Tem vacina que não causa reação adversa nenhuma, e tem umas que vão causar mais reações adversas. A gente lida também com muita fake news hoje, né? Dizendo que algumas vacinas causam síndrome de Down, que causam outras doenças, e a gente tem que tentar driblar isso daí ainda. Houve uma queda muito grande na vacinação durante o período de pandemia, e a gente ainda teve que lidar com essas questões de fake news. Então, as vacinas, elas são gratuitas, são seguras, são testadas, podem ter, sim, eventos adversos, alguns deles graves. Eu costumo dizer que uma reação adversa grave, ela pode dar em decorrência do uso de uma vacina, ela pode dar em decorrência de uso de uma medicação, de um alimento. E aí, como saber se uma pessoa, se uma criança vai ter um evento adverso a uma vacina? Só se ela tomar. Como é que uma pessoa vai saber se ela tem alergia a um tipo de alimento? Só se ela consumir. Tem gente que nunca teve alergia ao paracetamol e em determinado momento da vida passa a ter uma reação grave ao uso desse medicamento. E nas vacinas não é diferente. Pode acontecer, mas com uma frequência muito pequena. Vale a pena, né, o risco, porque 1 para cada 10 mil, por exemplo, podem ter um evento adverso grave. É muito difícil ter um caso grave, né, uma mortalidade em decorrência de vacina. Ela muito mais protege do que agride. Ela muito mais oferece benefício do que risco. Então, a gente fala, né, que os benefícios, eles superam os riscos.
é um direito da criança, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os responsáveis, eles têm, sim, como obrigação garantir esse direito da criança. As unidades de saúde, elas funcionam em tempo e horário satisfatório para permitir essa vacinação. Algumas têm horários expandidos. E o nosso papel, enquanto educador, enquanto profissional, é de estimular e apoiar a vacinação, e não agir na contramão da vacinação, uma vez que ela vem para favorecer, para melhorar as condições de vida e de saúde da criança. Alguns municípios, não sei se dos que vocês fazem parte, eles têm algumas políticas de incentivo à imunização. Então, nós temos alguns municípios, por exemplo, posso citar Muzambinho, que para a criança matricular numa escola pública, ela precisa estar com o calendário vacinal em dia. A mãe precisa apresentar uma declaração que a criança está com a vacina em dia. Isso é super positivo, aumentaram os índices de vacinação, reduziram os índices de doença, então só teve benefício com políticas públicas municipais desse tipo. Isso não é uma política nacional, alguns municípios adotaram essa estratégia e tem dado muito certo. Então, hoje, a gente tem muitas doenças que são preveníveis por vacina, dentre elas, muitas doenças graves, como tétano, meningite, o rotavírus, que era tão comum, né, a gente encontrar crianças hospitalizadas com rotavírus, crianças com vômito, diarreia no período mais quente, e hoje é muito difícil a gente ver uma criança hospitalizada. Casos de sarampo, casos graves de sarampo, de rubéola congênita, todos esses podem ser preveníveis por vacina. E aí, a gente já engata falando sobre o crescimento, que a criança que adoece menos, ela tem a favor o seu crescimento satisfatório. Então, deixei muito claro isso lá na disciplina também, para a gente diferenciar crescimento de desenvolvimento. O crescimento, ele é um indicador de saúde, ele está na caderneta da criança, existem os parâmetros lá, inclusive existe uma tabela para a gente registrar o crescimento da criança, um gráfico, que ele vai apontar o aumento do tamanho corporal. Então, a criança, ela desenvolve peso, estatura, índice de massa corporal, e a gente consegue fazer o cruzamento lá na caderneta da criança, idade versus peso, idade versus altura, para saber se aquela criança ela tem peso e estatura compatível com a sua idade. O crescimento da criança ele pode ter interferências de fatores genéticos, por exemplo, estatura, peso de pai e mãe, fatores ambientais, culturais e econômicos. Então, uma cultura, por exemplo, que tem alguns hábitos que não favorece tanto o crescimento da criança, uma criança que é privada de determinados alimentos, até por questões econômicas, né, que a família não tem condições de ofertar todos os nutrientes que a criança necessita, então a criança pode ter uma estatura diminuída, um peso diminuído. Algumas crianças têm uma carência nutricional tão grande que elas podem ter, inclusive, interferência na visão. O acompanhamento, ele permite um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce também. Quanto mais rápido o diagnóstico é feito, mais fácil de fazer uma intervenção. Porque aí, se for detectado no início uma desnutrição, uma obesidade, e a intervenção adequada for feita, previne que o quadro se agrave. Então, existem políticas para incentivar esse crescimento satisfatório. Nós temos hoje o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, pesa, mede a criança, faz entrevista para saber como que é a alimentação da criança. Existe o programa Bolsa Família, que também é um programa de transferência de renda, para incentivar as famílias, para dar condições para as famílias, né, ter uma alimentação melhor, esse é o propósito do programa. E o programa Saúde na Escola, que dá orientações, é o programa que oferta alimentos para a criança. Então, basicamente, esses são os programas que incentivam a questão do crescimento infantil. O déficit de crescimento, ele está atrelado à queda no rendimento escolar. Então, uma criança que está com déficit de alimentação, que está tendo uma alimentação inadequada, isso pode interferir no rendimento da criança. A gente escutava muito quando era criança,
Não sei se vocês já escutaram isso, né? Mas tem que alimentar antes de ir para a escola, saco vazio não para em pé, criança que não come não aprende. Então, assim, era uma questão cultural, sim, mas que tem relação com a nossa realidade. O peso excessivo também é um problema que expõe a criança a doenças cardiovasculares e metabólicas, como cardiopatias, diabetes, hipertensão, e isso tem aparecido com mais frequência nas crianças. A gente tem apresentado um perfil de queda na desnutrição e aumento da obesidade infantil. Então, o ideal seria o acompanhamento mensal dessas crianças. E as instituições de ensino são espaços adequados para isso. Então, as parcerias entre saúde e educação, elas são favoráveis. Quando a gente agenda, por exemplo, nas unidades de saúde para fazer a pesagem das crianças, muitas delas não comparecem. Quando a equipe de saúde vai para a escola e pega as crianças nesse horário, é muito mais fácil, pega um volume muito maior de crianças e é possível detectar os problemas ali. E já fazer recomendações para a família, né? De repente, até a instituição vai ajudar nesse sentido também. Aqui eu mostro para vocês o gráfico, né, de peso e idade. Então, a gente faz um cruzamento aqui, a gente pega a criança, então, por exemplo, esse aqui é de 0 a 2 anos. A gente pega a idade da criança, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma criança de 2 anos. Aqui na coluna vertical, a idade da criança. Na coluna horizontal, o peso. Então, por exemplo, se eu pego uma criança com 11 quilos e ela tem 2 anos, ela está um pouquinho abaixo do que é esperado. A linha verde, ela me mostra o que é normal. Dela, acima até a vermelha, esse espaço aqui é dentro dos índices de normalidade. Passou do vermelho, peso está acima para a idade. A linha verde, descendo até a vermelha, a criança também está com peso abaixo da normalidade. Quando ela atinge entre a vermelha e a preta, o peso está muito baixo para a idade. Então, esse gráfico ele fica na caderneta da criança e nos permite fazer essa avaliação. Quanto ao desenvolvimento, diferente do crescimento, que é o crescimento, né, o reforço, o aumento do peso corporal, o aumento da estatura, do índice de massa corpórea, já o desenvolvimento ele é um processo de transformação, de maturação e aprendizagem da criança. Não só o desenvolvimento físico, mas aqui engloba o cognitivo, o psicossocial, o emocional, e vai depender da interação que a criança tem com a família, com os profissionais, com a sociedade, vai depender dos estímulos que ela recebe. E a partir daí ela começa a ter, construir o desenvolvimento afetivo, social, questão da personalidade. A escola, ela tem um papel extremamente importante no desenvolvimento infantil. Então, ela é uma grande colaboradora para o desenvolvimento das capacidades, da socialização. Às vezes, uma criança que não se envolvia, não tinha dificuldade na interação, ela começa a frequentar a escola, ela começa a socializar melhor, ela começa a desenvolver, e aí melhora a relação dela com as outras pessoas, com as outras crianças. Então, a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Mas é preciso acompanhar e avaliar essas fases de desenvolvimento. Isso não pode acontecer de forma aleatória, porque existem etapas de acordo com cada idade. E isso também consta na caderneta da criança. As habilidades que a criança vai desenvolver ao longo da infância. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento infantil, como uma criança prematura, algumas patologias que ela possa ter, a falta de estímulos ou o excesso. Tudo precisa ser moderado de acordo com a idade. Uma criança que não tem estímulos, ela pode ter atraso no desenvolvimento, e uma criança que tem cobranças exageradas pode interferir no seu desenvolvimento também. Então, é preciso que se tenha formas efetivas para o desenvolvimento. Uma pesquisa publicada numa revista renomada, a Lancet, ela aponta que a alimentação e oportunizar a aprendizagem são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Então, a criança ter uma alimentação adequada não é só ter alimentação. Uma alimentação balanceada e oportunizar a aprendizagem são itens fundamentais para o desenvolvimento.
O papel do educador: detectar atrasos, identificar problemas, tentar estimular o desenvolvimento e realizar os encaminhamentos necessários, porque nem sempre a gente dá conta de resolver todos os problemas que a gente pega. Então, o educador ele precisa saber, né, as etapas, quais são as habilidades que a criança tem de acordo com cada idade, ficar atento quanto a isso, e quando detectar algum desvio, é preciso, né, discutir, pedir ajuda, às vezes precisa de um outro profissional para ajudar a gente, então é preciso ficar atento a isso. Aqui só uma parte de um instrumento que tem na caderneta da criança, que é um instrumento de vigilância do desenvolvimento. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, um deles, vamos pegar um deles. Pessoal, às vezes estou dando umas pausinhas para receber algumas pessoas que ainda estão entrando, tá? Então, vamos pensar assim, ó, usar uma colher ou garfo. Então, isso é um marco do desenvolvimento. Como pesquisar? A criança usa colher ou garfo, derramando pouco fora da boca. Considere a informação do acompanhante. Quando é que ela faz isso? A partir dos 12 meses, até 18, ela deve fazer essa atividade. Então, será que essa criança de 12 a 18 meses está fazendo isso? Se sim, ótimo. Se não, precisa ser estimulada. Se depois de estimulada ainda não consegue, precisa ver o que está acontecendo. E assim até os 10 anos de idade, tem esse instrumento na caderneta da criança. E como educadores, a gente tem outros instrumentos de avaliação também. Quanto à alimentação na infância, então, existem políticas de incentivo ao aleitamento materno, várias, pelo tamanho da importância dele. As propagandas, não sei se vocês já notaram isso, né? Mas há algum tempo é proibido a circulação de propaganda de leite artificial. Então, antes a gente via muito, né? Propaganda de um determinado leite específico, principalmente. Hoje é proibida a propaganda para evitar a influência, né, de produtos industrializados em substituição ao aleitamento materno. A mãe tem direito de afastamento do trabalho para amamentar, tem o período de licença maternidade, depois ela pode sair em 2 intervalos para amamentar também. Existe o método canguru, que eu mostrei para vocês, né, que a criança fica junto com a mãe, e uma outra política são os bancos de leite humano, que é aquela mãe que ela não consegue produzir o leite materno, ela pode ter a oferta desse leite no banco de leite humano. A alimentação na infância, é preciso ficar atento à consistência, quantidade, qualidade, harmonia e adequação dos alimentos. Então, por exemplo, tem mãe que a criança está com 3 anos de idade e a mãe continua oferecendo sopa líquida para a criança na mamadeira. Tem mãe que fala que tem dó de dar alimento mais consistente para a criança. Isso não está adequado para a idade. Quantidade de alimentos. Algumas ofertam uma quantidade abusiva de alimentos porque acha que isso vai contribuir para a saúde da criança. Outras oferecem o que a criança gosta mais, mas não se preocupa com qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de diversidade, de criatividade, no convencimento mesmo da criança para ela aceitar os alimentos que são bons para o crescimento e para o desenvolvimento dela. É preciso levar em consideração a regionalidade e sazonalidade. Então, o que tem disponível naquela região? Como é a cultura daquela população? Naquele período do ano, quais são os alimentos que estão mais disponíveis? O preço mais acessível para as famílias terem condições de adquirir? Levar em consideração a cultura, né? Então, às vezes, chega uma criança para uma escola, ela chega de fora, ela não consegue aceitar bem os alimentos porque aquilo é diferente para ela. Então, é preciso ir ajustando isso. Eu vi semana passada uma escola que eles vão passar agora a oferecer o pão de queijo toda semana para as crianças por uma questão cultural, aqui no estado de Minas Gerais. Então, respeitando a questão, né, cultural. Oferecer frutas, verduras e legumes diariamente. Então, eu falo que isso também, as políticas públicas, elas avançaram muito. Já foi a época que a criança ia para a escola e recebia uma sopa de água de arroz, né? E hoje em dia a gente sabe da riqueza da alimentação, da merenda escolar que a criança recebe. Muitas das vezes isso passa a ser um estímulo para a criança vir para a escola
o que ela recebe de alimento ali. Algumas são as únicas refeições do dia que ela faz, é na escola. Em algumas localidades existe essa realidade. Evitar a oferta de alimentos hiperglicêmicos, hipersódicos, industrializados e ultraprocessados. Isso são diálogos que precisam acontecer com as famílias, com os pais. Atentar para a higiene e conservação dos alimentos. Evitar gratificações e punições. A gente vê isso muito no dia a dia, né? Ah, se comer isso, vai ganhar aquilo. Se não comer, vai apanhar. A criança, ela precisa compreender que aquele momento da alimentação deveria ser um momento prazeroso, um momento em família, um momento em grupo ali na escola, e que ela não precisa ser presenteada, nem tampouco punida, se não aceitar determinado tipo de alimento. Então, isso não pode fazer parte da rotina da criança, ela não pode se habituar com isso. Sensibilização para alimentos saudáveis. Então, quando a criança ela participa de projetos na escola, ela tem aulas atrativas sobre os alimentos saudáveis, ela passa a incorporar muita coisa do que ela aprende. A merenda escolar costuma, né? Hoje teve muitos avanços, então uma merenda muito rica, bastante equilibrada para a saúde da criança. É preciso ter atenção quanto às cantinas escolares, algumas escolas ainda têm cantina escolar, que essa cantina ela possa oferecer opções saudáveis de lanche para as crianças. Proteger a criança da publicidade de alimentos industrializados, ultraprocessados, porque o alimento ele previne doenças, assim como ele pode causar doença, determinados alimentos, outros podem prevenir. Então, uma criança que tem uma dieta rica em fruta, rica em verdura, uma dieta equilibrada, com carboidratos, com proteínas, com vitaminas, ela vai ter um sistema imunológico melhor. Alguém chamou? E ao passo que uma criança que tem uma dieta rica em sal, rica em açúcar, alimentos gordurosos, ela pode desenvolver obesidade, ela pode desenvolver diabetes. Então, o alimento ele pode proteger, como ele pode colocar em risco também. É preciso que se estabeleça parcerias entre família e escola na construção de hábitos alimentares, porque às vezes a gente faz uma aula brilhante, faz um projeto bacana na escola, mas a família não consegue aplicar, a família não tem conhecimento sobre isso. E daí fica mais difícil de dar continuidade a essas informações, né, o que a gente compartilhou com a criança. Então, em algumas atividades, é preciso sim envolver a família nas orientações. Então, eu trago aqui algumas sugestões de projetos, aulas de culinária, horta pedagógica, analisar rótulos de alimentos, montagem de pratos, que seja por figuras, por brinquedos, por plástico, mas que isso seja possível. Da criança construir um diário alimentar, obviamente que tudo deve ser adequado para a sua idade, construção de pirâmide alimentar e projetos interdisciplinares. Muitas escolas já conseguem desenvolver essa interdisciplinaridade, então, ver sobre alimentação na disciplina de português, na disciplina de ciências, ela vai fazer uma redação sobre o mesmo tema, e por aí vai, né? Então, todas as disciplinas conversam sobre o mesmo assunto. E falando de alimentação, a gente já fala também sobre saúde bucal na infância. Às vezes vocês podem pensar, nossa, mas quanta coisa para trabalhar na escola. Não é pouco mesmo, são muitas atribuições que nós temos, mas entendeu-se que o melhor espaço para trabalhar alguns temas e o maior público que a gente consegue é no ambiente escolar. E o maior engajamento também sai dali. Então, hábitos de higiene bucal, tanto no domicílio quanto na escola, a criança precisa de orientação. A gente até conversou no fórum dessa semana da disciplina, que algumas crianças, elas só aprendem a escovar os dentes na escola. Elas não fazem esse procedimento de forma adequada, de forma habitual em casa. E quando a gente fala de higiene bucal, a gente fala da higiene da boca mesmo. Hoje a gente não fala só da higiene dos dentes, mas da gengiva, da língua, da boca de forma geral. A higiene bucal, ela deve ser adequada de acordo com a faixa etária, a escova deve ser adequada, o creme dental, ele precisa ser adequado para a idade, então não pode fazer de forma geral para todos. A alimentação saudável, ela vai contribuir com a saúde bucal,
assim como uma dieta cariogênica, rica em açúcar, uso de bico, mamadeira, vai atrapalhar a saúde bucal. É preciso que a criança tenha um acompanhamento odontológico semestral, uso de flúor, creme e fio dental. Muitas escolas já têm o consultório odontológico, que faz um trabalho de orientação com as crianças, um trabalho de atendimento. As escolas que não têm, existem projetos para levar as crianças para o atendimento. A escola também é um local que acontece traumas dentários, né? Dentre os acidentes que acontecem no ambiente escolar, o trauma dentário é um deles. Então, crianças que têm o dente causa uma fissura, uma quebradura, e algumas têm avulsão mesmo, o dente sai, né? Então, as crianças precisam ser orientadas quanto a algumas brincadeiras, porque alguns dentes podem ser recuperados e outros podem ser bastante comprometidos. As doenças bucais, como cárie, por exemplo, uma criança que tem muita cárie, ela pode interferir não só na boca, como na saúde da criança de forma geral. Alguns problemas bucais, inclusive, causam problemas cardíacos. Então, é preciso ações individuais, coletivas, ações preventivas e de monitoramento com relação à saúde bucal. E existem muitas formas de trabalhar isso na escola. Pode ser feito com o educador, se tiver a parceria do odontólogo, melhor ainda, né, para desenvolver um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. E a gente falou do trauma dentário, falamos também na disciplina sobre a prevenção de acidentes na infância. São situações corriqueiras nas escolas. O Ministério da Saúde fala que são situações previsíveis e preveníveis, e algumas delas podem ocasionar lesões graves. Às vezes a gente fala para a criança, alerta a criança, mas eles são muito agitados, eles estão numa fase de muita exploração, tem muita energia para gastar, né? Então, acaba que eles aproveitam o momento realmente para brincar, para fazer algumas brincadeiras, umas bastante saudáveis e outras nem sempre, e a gente precisa ficar atento. Então, acidentes de transporte podem acontecer na chegada ali da escola, criança que sai da escola correndo e atravessa a rua, criança que sai de uma van e sai correndo, né, e atravessa a rua, às vezes o uso de uma bicicleta. Afogamentos também podem acontecer, inclusive nas escolas que não têm um monitoramento adequado das piscinas. O engasgamento, que inclusive o engasgamento gerou até uma lei, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. As escolas, os principais acidentes que acontecem na escola são quedas, traumas, escoriações, que são, né, de um nível mais simples. O engasgamento ele pode acontecer, algumas intoxicações, com tinta, com algum produto que possa estar sendo utilizado ali. Dependendo da atividade, pode acontecer queimadura, sufocação, dependendo de um brinquedo, de uma sacolinha ali que estiver disponível. E pode acontecer choque também. Criança é muito exploradora, né? E aí eles são curiosos e mexem em tudo. Então, nós precisamos incentivar comportamento seguro, promover ambiente seguro. Existem escolas que têm uma estrutura física muito precária ainda. Até a questão da compra do material escolar. Existem cadernos que colocam a criança em risco, arame, caneta com a ponta fina, tesourinha de ponta fina. Então, existem até coisas que parecem inofensivas que podem oferecer risco para a criança. Então, precisamos de aconselhamento comportamental e a equipe capacitada, se precisar prestar algum socorro. As crianças, quando elas recebem essas orientações de forma coletiva, elas vão se tornando mais conscientes. Então, aqui nós temos diversos, né? Subir em janela, puxar panela, que pode acontecer também no ambiente doméstico, que são os mais comuns. A ingestão de algum produto, põe na boca, engole, às vezes algum objeto, uma tampinha de caneta, uma borracha, e aí vocês vão ver que acontecem os mais diversos acidentes onde tem a presença de criança. Nós temos a Lei Lucas, que ela foi instituída em 2018, justamente porque uma criança ela engasgou numa atividade escolar e foi a óbito. Então, hoje, todos os profissionais da educação, pelo menos parte da equipe precisa estar capacitada. Esse treinamento ele precisa acontecer anualmente nas escolas. As escolas precisam prover meios para esse treinamento e os profissionais precisam estar capacitados, pelo menos parte da equipe, em atendimento à legislação e também para proteger essas crianças.
As crianças em situação de violência, foi um dos últimos assuntos que a gente discutiu nessa última semana. Então, a violência hoje ela é um problema de saúde pública, não só na infância, mas ela é um problema. Ela pode desencadear na criança problemas de ordem social, emocional, psicológica e cognitiva. Então, a criança, às vezes, sofre violência nos primeiros anos, e aquilo lá pode repercutir na vida adulta, durante toda a sua vida. Além dessas formas de violência, nós temos a prostituição, a pornografia, a pedofilia. Hoje, os meios tecnológicos, eles têm favorecido muito isso também, os meios digitais. Uma criança, ela nunca se prostitui, e ela é prostituída, porque sempre tem alguém por trás. Ela não tem noção, não tem malícia para praticar a prostituição. A gente fala que a criança, ela não se prostitui, ela é prostituída por alguém. Algum adulto que favorece, que estimula isso. O uso de fotos de crianças sem roupa, fotos eróticas, são comercializadas usando crianças. A violência urbana e escolar também é comum. Criança que apanha na porta da escola, bullying na escola, as ofensas que acontecem, que são enquadradas como violência psicológica. Então, os locais que mais acontecem violência na infância. Primeiro, o ambiente doméstico, a casa da criança, e depois a escola. Os principais perpetradores de violência, os responsáveis, a família, e os coleguinhas, às vezes, são os principais perpetradores. A Lei Maria da Penha, ela prevê que seja incluído em todos os níveis de ensino esse tema, prevenção da violência. E isso nem sempre é atendido. Os profissionais têm o papel de prevenir, de reconhecer e encaminhar os casos de violência. Então, um professor, um educador, que ele nota que a criança vem mudando de comportamento, que a criança ela está mais calada, que ela vem com roupa mais fechada para a escola, ou que percebe sinais de agressão física, ele precisa abordar a criança, ele precisa despertar a confiança na criança e, se detectado, precisa dar os encaminhamentos, porque a gente não pode ser omisso enquanto educador com relação à violência na infância. Então, existem várias formas de violência, violência física, que era muito mais comum, hoje vem diminuindo bastante, mas casos graves ainda acontecem. A violência psicológica, a criança, ela recebe ofensas diariamente, ela é diminuída, ela é humilhada, afeta a saúde emocional da criança. A negligência também, criança, ela é deixada em casa sozinha, sem os meios adequados para a sua sobrevivência. Então, criança, às vezes, ela fica com roupa suja, os pais ficam o dia todo para fora de casa, a criança fica sem alimentação necessária, muitas das vezes trancada, sem um responsável. E, em alguns casos, essa criança que é negligenciada pelos pais, ela também sofre violência sexual por pessoas próximas. Então, existe a lei do menino Bernardo. A lei Lucas é os primeiros socorros para crianças que passam por algum acidente, por algum problema na escola, ou na região ali, né, nas proximidades. Existe a lei do menino Bernardo, que ela prevê, desde 2014, que toda criança e adolescente tem o direito de ser educado e cuidado, sem o uso de castigo físico ou qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante. Então, o que antigamente era comum, dar um tapa na criança, os pais corrigiam, né, através de tapa, chinelada, correada, hoje em dia isso não pode, não deve mais acontecer. As redes de proteção social, então a gente deve estar cercado de uma rede de proteção social eficiente. Então, quem é designado como rede de proteção social da criança? A família, a sociedade e o poder público. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê esses direitos da criança. A criança ela tem prioridade no atendimento, então seja ele numa unidade básica de saúde, num pronto-socorro, se precisar de atendimento numa assistente social, a criança deve ser priorizada, sobretudo se for com idade inferior a 5 anos. As ações devem ser interdisciplinares, interinstitucionais. Se a gente pega, por exemplo, uma criança em situação de violência, só um profissional, ele não consegue resolver o problema da criança. Essa criança ela vai precisar da ajuda do educador, ela precisa de ajuda de profissionais da saúde, da assistência social, de um psicólogo.
do Poder Judicial. Então, muitas das vezes é preciso de ações interdisciplinares e interinstitucionais. Aqui também, né, as unidades de saúde que compõem a Rede de Proteção da Criança, o CRAS, o CREA, o Conselho Tutelar e as redes de ensino. Muitas das vezes, o principal ponto de apoio da criança e o primeiro diagnóstico que é feito com relação a casos de vulnerabilidade, casos de violência, agressões, prostituição, são detectados na escola. Embora o Brasil tenha realizado progressos consistentes e contínuos na redução da taxa da mortalidade infantil, ainda existem muitos pontos para serem olhados. Então, nós tivemos um avanço muito bom, muito grande em relação à mortalidade. Nós despencamos as nossas taxas de mortalidade infantil, felizmente, mas algumas coisas ainda necessitam ser olhadas com atenção. Crianças que estão expostas à violência ou que fazem uso de substâncias lícitas ou ilícitas, elas podem desencadear problemas psicológicos, problemas comportamentais, e a criança, ela nem precisa, ela mesma, sofrer violência. Uma criança que vê a mãe sofrendo violência, ela também sofre violência. Isso também desperta problema psicológico, problema comportamental. Algumas crianças, elas vão repercutir esses atos e vão se tornar crianças violentas, e outras vão naturalizar e achar que isso é normal, né? O uso da força, o uso da violência para resolver as suas coisas. Então, isso traz muitos impactos negativos na saúde da criança. Crianças vivendo na extrema pobreza, crianças que são privadas de acesso à alimentação saudável, ao saneamento básico, elas vão desenvolver também problemas físicos, problemas mentais, podem estar expostas e ser mais vulneráveis à criminalidade. Então, uma criança que ela não tem alimentação em casa, que ela precisa ajudar no sustento da família, é aquela criança que sai da escola e vai para a rua vender alguma coisa para poder ajudar a família no sustento. Tem aquela criança que tenta ajudar e quando não consegue, chega em casa e é espancada. Criança que mora em localidades onde tem falta de saneamento básico, ela está exposta a contrair doenças infecciosas e parasitárias, e isso pode afetar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E a gente sabe que a gente mora numa região privilegiada, mas existem muitas regiões que a infraestrutura ainda é muito precária, e muitas crianças expostas. Então, isso aqui são quadros que existem sim no nosso país, né? Crianças morando em locais extremamente inadequados, às vezes uma família grande, com poucos recursos, sem infraestrutura, sem água tratada, sem rede de esgoto. Essas crianças, a gente às vezes fica pensando, será que essas crianças frequentam a escola? Quantas refeições que essas crianças fazem por dia? Crianças que acompanham seus pais nos lixões, pais que são catadores, né? Como é que é a saúde dessa criança? Como é que está sendo respeitado o direito dessa criança? Então, são pontos que precisam ser olhados. A Unicef publicou em 2021 que 1 bilhão de crianças estão extremamente expostas aos impactos da crise climática. Então, períodos de muita seca, crianças desnutridas, sem acesso à água, sem acesso aos alimentos, é mais um problema que precisa ser olhado. Existem fatores simples que podem contribuir para a redução da mortalidade infantil, mas dependem de decisões políticas, depende de boa vontade política, como saneamento básico, a imunização, o controle, planejamento familiar, terapia de reidratação salva vidas. Determinadas regiões onde a criança não tem água tratada, não tem alimento de boa procedência, crianças que têm diarreia com frequência, um soro oral, um soro caseiro pode salvar uma vida. O grau de instrução das mães, quanto mais instruída a mãe mais ela pode cuidar bem do seu filho. Porém, muitas mulheres não têm acesso à educação, ou um acesso bem limitado. O acesso ao serviço de saúde protege a criança, o aleitamento materno, o avanço das tecnologias em saúde, a estratégia de saúde da família é um grande ponto de apoio para a saúde da criança. E também programas de segurança alimentar e nutricional.
Algumas considerações, a gente já está partindo para a finalização. Então, parceria nas comunidades. Nem sempre é possível ficar aguardando decisões políticas públicas. E algumas parcerias nas comunidades podem resolver grande parte dos problemas das crianças. Então, as parcerias, elas podem acelerar melhorias em relação à saúde da criança. Mas, para isso, são precisas iniciativas que vão enfrentar a ausência de infraestrutura, transporte, saneamento, recursos humanos e materiais. A gente pode citar aqui uma dessas parcerias nas comunidades, a Pastoral da Criança, né? Que são programas que surgem da própria comunidade. As evidências mostram que programas comunitários baseados nas famílias e na comunidade, eles podem reduzir de 18% a 37% a mortalidade infantil. Então, veja bem, quase 40% da mortalidade infantil pode cair, mesmo se não tiver nenhum melhoramento no serviço de saúde, em decisões públicas, simplesmente com parcerias comunitárias. Parcerias da igreja, parceria de algumas instituições privadas, né? Quanto à escola e os educadores. Então, as crianças, elas precisam ser estimuladas quanto ao crescimento, desenvolvimento e a imunização. Isso é possível ser feito na escola. A criança, ela recebe alimentação, ela pratica atividade física, ela é estimulada pelo professor, e em algumas escolas estimulam a imunização. Ali elas recebem orientações sobre alimentação e têm acesso à mesma, participam de práticas individuais e coletivas sobre saúde bucal e também sobre prevenção de acidentes na infância. Espera-se que elas estejam em ambientes seguros e livres de violência. Por que eu coloquei espera-se? Porque a gente sabe que muitas das vezes, em algumas situações, a criança ela sofre bullying, ela sofre agressões, ela sofre humilhação na escola. Então, a gente espera que ela esteja em um ambiente seguro. A gente tem assistido muitos ataques às escolas, algumas doenças que podem propagar nas escolas também. Então, espera-se que elas estejam num ambiente seguro. Não sei o pensamento de vocês, mas, por exemplo, quando eu deixo minha filha na escola, eu acredito que ela está num ambiente seguro. A escola participa e articula sua rede de proteção social. Então, tem escola que é muito articulada. Qualquer coisa que acontece com a criança, ela tem a presença de profissionais, ela chama a família, ela tem diálogo. Então, ela tem esse trabalho, né, multiprofissional e intersetorial. O cenário atual. Nós temos a diminuição nas taxas de mortalidade infantil. Então, assim, estamos próximos de atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tivemos uma queda considerável na mortalidade infantil. Isso se deve a quê? Imunização, acesso facilitado ao serviço de saúde, aos avanços tecnológicos, aos avanços da medicina, as redes de apoio que a criança vem tendo, o que as instituições de ensino vêm fazendo pelas crianças, como foi difícil na pandemia, aonde as crianças ficaram fora das escolas, muitas sofreram violência em casa, muitas ficaram sem alimentação adequada. Então, o impacto enorme que a pandemia causou, não só no desenvolvimento da criança, mas em outros aspectos também. Aspecto alimentação, acidentes, violência, tudo isso impactou na saúde da criança. O controle da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis e diarreia. A diminuição nos índices de desnutrição, então o nosso país ele vem caindo consideravelmente a desnutrição, porém está tendo um acréscimo, lento, mas está tendo, quanto aos índices de obesidade, e aí acompanhado da obesidade pode vir uma hipertensão, uma cardiopatia, em alguns casos diabetes. Estamos tendo melhoras crescentes nos indicadores de aleitamento, então os estímulos que as mães têm tido, e isso impacta na saúde para uma vida. Os novos desafios, quais são? Nós estamos tendo alguns agentes novos, agentes infecciosos novos, e o ressurgimento de algumas doenças que já tinham sido erradicadas. O Brasil ele tinha alcançado a erradicação da poliomielite, da varíola, eliminação da circulação do vírus do sarampo desde 2000 e da rubéola. O sarampo vem reaparecendo,
sei se vocês acompanharam, há uns 2, 3 anos atrás, muitos casos de sarampo no estado de São Paulo, e ele começou a disseminar para alguns outros estados, então perdemos o título de Brasil livre do sarampo. Acidentes e violências vêm aumentando, os casos de obesidade também. Não sei se vocês têm acompanhado também os noticiários da última semana, né? Então, quando a gente fala de novos agentes infecciosos e o ressurgimento de doenças que já estavam sob controle, nós temos uma cidade de Minas Gerais que está investigando morte de crianças por bactérias. Então, 3 mortes confirmadas e 4 internadas, até o último dia que eu consegui ver. Escolas fechadas em São João del Rei, crianças sem aulas, para poder investigar que agente infeccioso é esse que está matando criança, e para evitar a propagação, fecha a escola, até que se confirme os casos. Então, eu acho que eu dei uma acelerada, porque a gente atrasou um pouquinho para começar, não sei como que está o compromisso de vocês aí, eu peço até desculpa se eu acelerei um pouco na fala, e agora eu fico à disposição de vocês para responder dúvidas, perguntas, sugestões, fiquem à vontade. Professora, eu acompanhei o chat, até o presente momento nós tivemos só alguns comentários, não tivemos nenhuma dúvida, mas eu gostaria de ler os comentários. A Elisângela Martins, ela fez 2 comentários. Primeiramente, ela falou que no município dela, eles adotaram essa prática de realizar a matrícula só se a carteirinha de vacinação estiver em dia, e que lá na escola onde ela trabalha, todo mundo fez o curso de primeiros socorros. Ai, que fantástico, Elisângela, né? Isso, Elisângela. Parabéns, Elisângela, parabéns. Vou deixar uma sugestão para você, já que a instituição está engajada, pede para conferir a vacinação dos servidores também, dos trabalhadores, tá? Porque às vezes dá uma atenção muito grande para a criança e esquece dos servidores. Então, pede para acionar os servidores para manter a saúde dos colaboradores, das pessoas que têm contato com as crianças em dia também. Certo. E tem também a Samanta, ela perguntou se a senhora pode indicar um link onde ela possa procurar sobre essas bactérias, né, que foi noticiado em São João del Rei, que acabou ocasionando o falecimento de algumas crianças. Se a senhora tem algum link para indicar. Tá, joia. Eu tenho acompanhado pelo G1, tá? Então, nada publicado, nenhum artigo, até pelo tempo, né? Nada científico publicado ainda, porque é uma coisa muito recente, mas ela pode ir no G1 e pelo buscador lá, ela consegue encontrar, né? Pode pôr bactéria em São João del Rei, escolas em São João del Rei, alguma coisa desse tipo lá no buscador, que ela consegue essas informações atualizadas, tá? Certo. E a Flaviene está pedindo para a senhora falar sobre as avaliações. Tá. As avaliações estão agendadas para o dia 4, não é isso, Fernanda? Isso, dia 4. Eu só estou confirmando porque eu dou aula em vários cursos, né? Então, às vezes, a gente se perde em alguma data aí. As avaliações, então, como de rotina, teremos uma avaliação individual e uma avaliação coletiva. Tudo que foi abordado hoje será contemplado nessas avaliações. Eu acho que aquele aluno que participou efetivamente da disciplina vai ser muito tranquilo para fazer a avaliação. Quando eu faço uma avaliação, eu não penso em punição, não penso em prejudicar o aluno, eu penso em realmente compartilhar esse conhecimento. É um momento que a gente precisa fazer, né, de avaliação, mas acredito, assim, que muito claro. Depois a gente vai disponibilizar os slides da webconferência, se quiserem dar uma revisada, mas tudo muito tranquilo, tá? O pessoal que participou da disciplina, se quiserem até dar uma revisada aí nos slides das semanas, mas vamos ter questões abertas, questões fechadas, mesclado, né? Mas tudo muito tranquilo, e tudo contemplando o que foi falado na disciplina, tá? Acho que vai ser bem tranquilo. E também foi disponibilizado, né, professora, um texto para que eles leiam
para avaliação coletiva, não é isso? Sim, um texto sobre avaliação coletiva. Certo. Agora, no chat, nós não temos mais nenhum questionamento. Não sei se alguém... Professora Larissa, gostaria de saber se para sábado vai ser necessário levar algum material específico para avaliação em grupo? Ô, Elisângela, se vocês quiserem levar o texto impresso, já varia, né? Porque tem aluno que gosta. Eu recomendo que leve o texto impresso, pelo menos um integrante do grupo, porque eu não recomendo o uso do celular na hora da prova. Ah, tá jóia. Então, se pelo menos um integrante do grupo puder levar, as tutoras vão fazer a entrega das avaliações para vocês, e se puderem imprimir o texto, porque alguns vão precisar da leitura, né, da consulta, então o texto é passível de consulta. Eu só não gostaria que consultassem o celular no momento da prova. Mais algum aluno? No chat também não temos mais nenhum comentário. Não, desculpa, a Sônia perguntou quais textos. É um texto que já está no link lá da avaliação. Depois o tutor vai mencionar corretamente para vocês. Mas é um texto específico para avaliação coletiva. Já está no AVA. Então, se o pessoal quiser imprimir, se alguém já quiser fazer uma leitura prévia para se inteirar melhor do assunto, tá? São coisas que a gente discutiu também na disciplina. Mais alguma coisa, pessoal? Vou interromper aqui a apresentação. A Tayane levantou a mão. Boa noite. Então, para avaliação em grupo, precisa levar alguma cartolina, algum material assim? Não, eu não solicitei isso não, Tayane. Eu acho que com os recursos que vocês vão ter em sala de aula, será suficiente. Tá bom, obrigada. Por nada. Mais alguma coisa, gente? Se não tivermos mais nenhuma dúvida, eu estou à disposição lá na plataforma. Eu desejo que vocês façam uma avaliação excelente, que tenham um bom desempenho, né? Tivemos participações muito ricas durante a disciplina, eu aprendi bastante também, a gente sempre aprende, e eu desejo que tudo corra bem. Agradeço a participação de todos, eu espero poder ter compartilhado, né, esse momento aqui com vocês. Peço desculpa pelas intercorrências aí, mas realmente foi alguma coisa que fugiu do nosso alcance. A gravação continua indisponível e continuou durante toda a webconferência. Certo, professora, acho que a gente pode encerrar, então. Podemos. Pessoal, então desejo boa noite, bom descanso para vocês, tá? Um abraço, obrigada, Fernanda, Fabienne, não sei se tem mais... Vocês têm mais alguma tutora aí? Eu acredito que não. Tá. Eu que agradeço, professora, e também peço desculpas pelo ocorrido, eu havia testado antes, mas acredito que realmente foi um problema geral. Uhum. Um abraço. Obrigada, professora. Precisando da gente sair. Depois eu disponibilizo, então, os slides da webconferência e peço para postar lá na plataforma para vocês, tá? Tá bom. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.